1 Coríntios capítulo 11, vamos ler a palavra do Senhor. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. É como se ela estivesse rapada. Se a mulher, portanto, não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso o rapar-se ou tosquiar-se, cumpre-lhe usar véu. Na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisso, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, porque vocês se ajuntam não para o melhor, mas para o pior. Antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, e ao passo que há quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo isto: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, irmãos meus, não vos reunis para comer, ou melhor, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Capítulo 11 de 1 Coríntios, maturidade espiritual e ordem no culto. A ordem que precisa ter nos cultos. No versículo 1, Paulo diz que os cristãos, os discípulos da igreja de Corinto, deveriam imitá-lo
Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos ter pessoas que nós temos como referência para nós, que nos inspiram em virtudes de Jesus que elas praticam. Nós precisamos olhar, cada um de nós vai refletir aspectos de Cristo, e Paulo diz: olha, me imitem naquilo que eu imito a Cristo. Nós precisamos disso, de referenciais que a gente olha, aprender com humildade, com capacidade de se submeter e ser guiado pelo bom conselho de pessoas do Senhor. Mas esse capítulo é bem polêmico, porque ele trata de uma coisa que não é comum na nossa cultura, que é a questão do uso do véu. Mas era comum na cultura durante muitos e muitos anos, no contexto não só dos judeus, como dos gregos, onde ali estava inserida a igreja de Corinto. E hoje os irmãos sabem, para nós aqui parece estranho, mas vários países que a gente vai, e as mulheres usam véu, e esse era o contexto do lugar. Porém, também temos que entender um contexto da cidade de Corinto específico. Na cidade de Corinto especificamente, as mulheres que tinham a cabeça raspada, elas eram geralmente prostitutas do templo de Afrodite, que ficavam adorando naqueles cultos que eram feitos a essa deusa grega, através da prostituição. Mais de 1000 mulheres com a cabeça raspada, e às vezes mulheres também que eram pegas em adultério, elas tinham essa punição. Então Paulo está preocupado com a ordem do culto, com o bom testemunho. Então, a pessoa que é madura espiritualmente, quando a igreja é madura espiritualmente, nós vamos nos preocupar com como o nosso culto, ele edifica uns aos outros, como que nós participamos do culto em vários aspectos. Primeiro aspecto, na forma de vestir. O contexto então que aqui está, a gente percebe que Paulo diz: olha, a mulher deve usar véu, se ela não tem o cabelo comprido. Então, o cabelo seria ali o símbolo dessa cobertura da mulher, uma questão de honra no contexto dessa cultura, da cultura do povo da igreja de Corinto. Então as mulheres não deveriam ficar com a cabeça raspada ou com o cabelo muito curto, isso trazia confusão. E ele fala justamente, olha, não deveria orar ou profetizar sem o véu. Vamos perceber aí? O versículo é interessante que no versículo 5 fala: toda mulher que ora ou profetiza sem o véu desonra a cabeça. Então era uma questão de honra, era uma questão cultural. E aí você percebe que a mulher não era proibida de falar, nem de orar, porque outro texto que ele fala da mulher ficar calada na igreja, e algumas pessoas pegam esses textos isolados, fora do contexto, e criam doutrinas. Não há uma doutrina bíblica sobre véu, e não há doutrina bíblica sobre a mulher não falar na igreja. Há um costume que Paulo trata de maneira muito clara aqui, que a igreja, quando é madura espiritualmente, ela vai se inserir num contexto cultural e não vai chocar aquela cultura. Então há irmãos nossos em culturas que as mulheres usam véu, que elas usam o véu, sendo crentes, dependendo do lugar. Há irmãos nossos que, dependendo do lugar, elas vão usar só saia, porque é a cultura ali que mulher deve usar saia. Isso são questões culturais, não doutrinárias. Mas uma igreja madura, ela vai procurar não criar obstáculo, ela vai procurar viver o contexto da sua cultura de maneira sábia, sabendo que aquilo é necessário apenas por um propósito de não trazer nenhum nível de escândalo. Então Paulo está dando uma orientação. Ele fala aí que para o homem não é próprio ter o cabelo comprido. Isso, amado, tem a ver para nós, aí eu estou colocando a minha opinião, nossa interpretação, como a maioria dos teólogos, que tem a ver com a cultura. Ou seja, em nossa cultura hoje, uma mulher que corta o cabelo bem curto, ou um homem que deixa o cabelo um pouco maior, nós não entendemos, pelo menos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde nós estamos, na cidade de Campos, dos Goitacazes, nós não entendemos que isso seja um escândalo. Porém, penso eu que nós podemos entender que homem, ele deve se vestir, se colocar como homem, e as mulheres devem ser mais femininas. Penso eu que a cultura unissex, ela tem um aspecto diabólico em vários momentos. A maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de
cortar o seu cabelo. Eu penso que quem é maduro espiritualmente vai se preocupar de passar através da sua maneira de viver a sua masculinidade ou a sua feminilidade. Você e eu fomos criados macho ou fêmea, amém? Glória a Deus. Então, primeiro aspecto, a forma de vestir nos cultos. Segundo, o apóstolo Paulo fala sobre as refeições que eram feitas no culto. Versículo 18, ele diz: antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vocês se reúnem, porque há pessoas entre vocês, versículo 20, quando vocês se reúnem, e não é a ceia que vocês estão comendo. Os irmãos já devem ter nos ouvido falar que na igreja do Novo Testamento eles não faziam a ceia como nós fazemos, apenas com o pão e o suco de uva. Eles tinham uma festa chamada de festa de comunhão, a festa da coinonia, onde eles comiam, eles faziam uma refeição juntos, e ali celebravam, e após a refeição vinha a ceia. Eles faziam aquilo como uma expressão da comunhão. Fazer uma refeição com o outro é um momento de muita comunhão. Paulo aqui está colocando uma ordem, porque eles estavam indo para o culto, alguns já iam assim, não vou comer nada, vou deixar para comer lá. E comiam mais do que os outros, e os outros ficavam sem comida, e estava havendo dois problemas aqui, que a maturidade espiritual vai nos libertar deles em nome de Jesus. Primeiro, dissensões, versículo 18, ele fala: eu ouço que há entre vocês dissensões, divisões. Paulo está dizendo que no culto, uma igreja madura, ela não vai alimentar divisão, partidarismo, vanglória, porque um ou outro nós nos identificamos mais. Isso é orgulho, isso é divisão, isso é contra a vontade de Deus na sua igreja. Isso só enfraquece o nosso testemunho, isso só tira poder que nós poderíamos ter no testemunho através da unidade. Então Paulo está dizendo: vocês deveriam ser mais unidos. Vocês estão tendo divisão até na hora de se reunir. Uma igreja madura espiritualmente, amado, ela vai fazer não só as suas refeições, mas os seus encontros, o seu culto, procurando preservar a unidade do Espírito, que diz lá em Efésios capítulo 4. A unidade uns com os outros, o amor, que é o vínculo da perfeição, que é o maior sinal de maturidade espiritual. Não é o quanto você conhece, é o quanto você ama, é o quanto você tem a capacidade de caminhar com pessoas diferentes, de se relacionar com pessoas às vezes difíceis. Então ele está dizendo: olha, tem dissensões entre vocês na hora dessa grande comunhão. Ele fala: come em casa antes de vir. Propósito maior do seu encontro não pode ser tirar vantagens ou comer, tem que ser a comunhão, tem que ser a glória de Deus, tem que ser desfrutar daquilo que o irmão traz da parte de Deus para você, e você pode dar a ele da parte de Deus. É a comunhão de Cristo. Ele está dizendo: vocês não estão tomando a ceia do Senhor. Não é forte isso? É muito interessante isso, quando ele fala: não é a ceia que vocês estão comendo. Versículo 18, ele fala: há divisões entre vocês. Ele fala no versículo 19, tem partidos entre vocês, tem o partido A, partido B, e ele fala: vocês não estão se juntando para melhor. Olha o versículo 17: vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. A sua participação do culto, ao invés de te melhorar, pode te piorar, se você vem com a motivação errada, cultivando dissensões, divisões, não disposto a se quebrantar, a amar, a pensar no outro e não só em você, porque aqui é a segunda questão do problema entre eles, que era o egoísmo. Versículo 21, ele fala, 1 Coríntios 11, versículo 21, o apóstolo Paulo exorta a igreja dizendo: ao comer, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ele está dizendo: tem gente que come rápido para poder satisfazer a sua vontade e deixa o outro com fome. Que amor é esse? E aí você pode aplicar isso em vários aspectos, não só nossas festas que a gente tem de vez em quando. É muito triste para nós ouvir do ímpio que os crentes comem muito. Não deveria ser algo que a gente faz piada com isso, deveríamos refletir,
Porque às vezes o que a gente não se entrega à carnalidade, nas bebidas, nas noitadas, nós nos entregamos na comida, e a Bíblia chama isso de pecado, obra da carne, glutonaria. No meio evangélico, nós construímos uma ideia que glutonaria é você comer até o ponto de passar mal. Tem gente que come ao ponto que a gente passa mal de ver, de tanto que come. Nós deveríamos ser mais maduros quando estamos em comunhão, para que o culto seja bem proveitoso. Você está aqui nessa manhã, temos aqui dezenas de irmãos, nós precisamos estar aqui para dar mais do que receber, abençoar mais do que esperar do outro. Nós deveríamos pensar no irmão. O egoísmo estava tomando conta daquele culto e da hora da comida, mas às vezes o nosso egoísmo toma conta da gente no culto, quando a gente pensa só na gente. A gente quer ser abençoado, a gente quer que o ministério de louvor faça o melhor, o pastor traga o melhor. Mas e você? O que você tem dado para o seu irmão? Você tem se preocupado com o seu irmão? Uma igreja madura vai ter postura no culto, de humildade, de compaixão, de amor, pensando no outro, abrindo mão de direitos para o outro, abrindo mão do lugar. Senta aqui, eu vou procurar outro lugar. Quantas vezes nós somos egoístas nas coisas mais insignificantes, quando a gente para pensar. E em último lugar, terceiro e último lugar, além da forma de vestir, além das refeições, Paulo também mostra que a igreja precisa ter maturidade espiritual durante o culto, na participação da ceia do Senhor. Esse é o texto clássico que fala sobre a ceia do Senhor de maneira muito detalhada. Nossa proposta pela manhã não é um estudo profundo, mas é um comentário bíblico devocional para o nosso alimento diário. Mas é interessante quando ele fala no capítulo 11, no versículo 23, ele fala: olha, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. O apóstolo Paulo não andou com Jesus como os demais apóstolos, mas ele recebeu revelações diretas do Senhor Jesus após ele se converter. E é interessante porque nos evangelhos, todos eles falam que a ceia foi no dia da Páscoa, mas Paulo recebe de Jesus uma informação diferente dos demais evangelistas. Ele diz: olha, o que o Senhor me passou foi o quê? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Enquanto os evangelhos destacam que foi na noite da Páscoa, Jesus já fala para Paulo diretamente: ó, foi naquela noite em que eu fui traído. Ou seja, eu estava ali sendo traído por Judas, eu estava ali sabendo que todos que estavam ali seriam dispersos, Pedro me negaria, os outros ficariam confusos, mas naquela noite eu estava ensinando que eu daria a vida por todos vocês. Paulo então destaca que foi na noite em que ele foi traído, que ele tomou o pão, deu graças e partiu. E Paulo mostra que o momento da ceia é um momento sublime, glorioso, maravilhoso. Algumas igrejas desprezam esse momento, alguns participam de maneira como se fosse um ritual. Hoje é dia da ceia. Outros nem se preocupam se vai ter ceia ou não. Conheço várias igrejas que esquecem: teve, não teve. Nós temos entendido que a ceia do Senhor é uma revelação de Jesus, que vai ser restaurado o seu valor cada dia mais que nos aproximamos da volta de Jesus. Nossa congregação tomamos 3 vezes por semana, pelo menos, ou 4. Para quem não sabe e nos ouve de longe, entendemos que a ceia do Senhor é um momento de íntima comunhão com Ele. E Paulo deixa isso muito claro. Ele diz que se você fizer, participar da ceia sem discernimento, traz problemas graves para a sua alma, para a sua mente, para o seu corpo, a ponto de alguns, ele falar, estarem mortos. E aí você pode ver isso como algo muito amedrontador, mas deveria ser para nós algo que nos desperta para a profundidade desta revelação. O que Paulo está dizendo é: vocês podem mergulhar em revelações, em intimidade, no amor de Jesus, através dessa refeição, continuamente, se vocês entenderem como ela é importante, relevante, como ela é sublime para a vida de vocês.
Paulo aqui não está mostrando um aspecto negativo da ceia, está mostrando um aspecto terrível de participar dela de maneira irresponsável. É como a arca da aliança. Quantos aqui gostariam de ter a arca na sua casa? Quantos aqui gostariam de ter a arca na sua casa se você estivesse naquele tempo lá? Você gostaria? Ainda bem que a maioria não levantou a mão, porque a arca era uma grande bênção, mas também uma grande responsabilidade, porque o homem apenas por tocar nela morreu, e ninguém quis mais saber dela. Davi falou: leva ela para longe. Deixaram na casa de um homem chamado Obed-Edom, e Davi mandou lá um e-mail falando: como está aí as coisas? E o Obed-Edom falou: olha, 3 meses que Deus abençoa tudo nessa casa. Aí Davi: então pode trazê-lo. Mas ele entendeu como deveria trazer. A questão não é não cear, a questão é como cear. E ele entendeu que para trazer a arca, a presença de Deus, a cada 6 ou 7 passos precisava sacrificar um animal. Para andar na presença de Deus, nós precisamos caminhar com um estilo de vida de renúncia, um estilo de vida de arrependimento, um estilo de vida de quebrantamento, um estilo de vida de humildade de Jesus, onde nós estamos morrendo para nós mesmos todos os dias. A arca vai estar na tua casa, na tua vida, e será gloriosa. Para participar da ceia do Senhor, você não precisa ser um santarrão, alguém legalista, que nessa semana você foi impecável, leu a Bíblia toda em 10 dias, ou orou muito todos os dias. Não é isso que o Senhor está dizendo. O que Ele está dizendo é que temos que ter consciência de que é por causa do sangue de Jesus, é pela graça dele, mas uma consciência que não me torna irresponsável e liberal, mas uma consciência que me torna quebrantado, humilde, desejoso de aprender com Ele todos os dias, de amá-lo cada dia mais, que me traz cada dia mais o temor do Senhor, porque é com temor e tremor que nós devemos ler a palavra, orar, adorar, cear, com temor e tremor. Esse é o homem que o Senhor olha, o que treme diante da sua palavra. Ou seja, Paulo está dizendo: tirem a ceia de um lugar na mente de vocês apenas de confraternização ou de ritual. É um momento de extrema intimidade com o Senhor. Na ceia do Senhor, nós vamos olhar pelo menos para 3 dimensões. Primeiro, olhar para o passado, olhar para a cruz, trazer a memória, em memória de mim, Ele morreu por mim, por isso eu darei a vida para Ele todos os dias, até a eternidade. Olhar para a cruz. Segundo, a ceia tem que nos fazer olhar para dentro de nós. Examine-se o homem a si mesmo, versículo 28. Olhe para dentro de você, seja honesto. Senhor, o Senhor me ama tanto mesmo, com tanta coisa aqui. Ele não diz: examine-se e não tome. Examine-se e tome, mas seja honesto. Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor já fez, o Senhor já começou a boa obra, mas eu preciso ser aperfeiçoado até o dia da tua vinda. Me aperfeiçoa, me leva a uma intimidade com a tua glória cada dia maior. Eu não quero me tornar alguém cristianizado e cristalizado numa religião. Eu quero me parecer com Jesus cada dia mais. E em terceiro e último lugar, a ceia do Senhor nos faz olhar para frente. Por quê? Versículo 26, ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Ele virá. A ceia do Senhor nos lembra a volta do nosso Senhor Jesus, o dia onde você vai receber o seu galardão, a coroa da justiça, onde as lágrimas serão enxutas, onde estaremos diante da glória do Pai, desfrutando do Cordeiro, desfrutando da celebração da noiva, que estará diante das bodas do Cordeiro, e para sempre reinando com Jesus para toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que sejamos maduros espiritualmente para avaliar como está o nosso coração nos cultos, na comunhão, na ceia do Senhor, na forma que eu me visto, na forma que eu me relaciono com a minha cultura, sem promover nenhum tipo de escândalo, ou dissensões, ou religiosidade sem a vida de Cristo. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, porque a Tua palavra é o alimento que nos fortalece e edifica, é o alimento que nos dá vitória contra a carne, o mundo e o diabo. A nossa oração é que essa palavra venha a promover no nosso coração as transformações que o Senhor quer promover diariamente a cada discípulo verdadeiro do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos a Tua palavra e declaramos que queremos praticá-la com temor e tremor, em nome de Jesus. Amém.